O que eu mais vejo são os iniciantes reclamando que quando eles operam na conta de treinamento, eles acertam as operações. E quando eles operam na conta real, eles erram as operações, fazendo a mesma coisa. No vídeo de hoje, eu vou tentar clarear essa questão para você entender o que acontece, como isso acontece, o que está envolvido e o melhor, né? Como resolver a situação. Vamos lá. Quando a gente está operando na conta de treinamento, o que acontece? O fator do risco não está envolvido. Você não está correndo risco de perder nada. E não só isso, como você também não está ganhando nada. Então, em termos financeiros, esse é o principal ponto. Por que isso influencia tanto? Porque assim, a maioria das pessoas tem problema de autoestima. E de que forma que a autoestima influencia no mercado? O pessoal pensa que a diferença de conta de treinamento para conta real é só a questão do medo de perder dinheiro, né? Isso influencia muito, sim, de fato. Mas não é só isso que influencia. É óbvio que também o medo atrapalha muito, né? Na hora de operar na conta real, se o cara ficar com medo de perder dinheiro, ele vai acabar tomando decisões influenciadas por isso, né? Vai deixar passar boas oportunidades e vai acabar atraindo aquela oportunidade que não deu certo, né? Não vai dar certo. Porque nenhum operacional vai funcionar 100% das vezes, senão todo mundo ficava milionário com o mercado. Então o operacional ele tem taxa de acerto, significa que ele tem uma probabilidade de dar certo e a cada 10 vezes ele vai dar certo, 6, 7 vezes. Então, você ali na hora que você está operando, você acaba, se você tiver com medo de operar, você fica deixando uma, duas, três passar e essas que deram certo, aí a que você pega vai lá e dá errado. Então isso acontece bastante, é uma coisa comum de acontecer. Mas além disso, o que ninguém sabe é a relação da autoestima com as operações na conta real, na conta que está a grana de verdade ali. Porque é o seguinte, aqui no mercado, principalmente no mercado de opções, né, com alguns poucos cliques ali você consegue transformar pouco dinheiro em muito. E às vezes muito mais do que você está acostumado, habituado a ganhar, ou até mesmo do que você acredita que merece no seu subconsciente. E isso é muito mais profundo do que as pessoas acham que é. Porque às vezes você pensa assim, não, eu mereço ganhar 10 mil, 30 mil, 50 mil, 1.000, 2 mil, 5 mil. Isso vai variar de pessoa para pessoa, da realidade que ela viveu e da crença que ela tem com relação a dinheiro. Então, se você tem uma crença que, por exemplo, sei lá, 100 reais é muito dinheiro, e aí você faz ali uma operação que você pode ganhar 100 reais, às vezes em minutos ou segundos, você pode se sabotar por não achar que você é merecedor disso. Muita gente acha que não, que não tem esses problemas, mas é simplesmente olhar para os resultados. Se você está ganhando quanto você gostaria de ganhar, então tá tudo bem. Se você não tá, os motivos eu estou te apresentando aqui. Na conta de treinamento, você não tem o medo interferindo nas suas decisões. Na conta real, você tem o medo, a pressão de perder o dinheiro. Na conta de treinamento, você não está ganhando nada, então não vai estar trabalhando a sua autoestima ali em momento algum. Na conta real, você está ganhando dinheiro, e dinheiro que pode se tornar um dinheirão. Então isso vai também influenciar na sua autoestima. Se você achar que merece, se você achar que é uma pessoa da hora, que merece ganhar dinheiro, aí você não vai se auto-sabotar. Se você achar que não merece, você vai acabar se auto-sabotando. O vídeo de hoje foi inspirado aqui num comentário que um cara fez num vídeo meu passado aí, do episódio passado, falando assim, o cara elogia ele mesmo. Eu não entendi o comentário dele, em que sentido que foi, né? Que eu não me lembro de ter me auto-elogiado nenhuma vez no vídeo. Mas essa questão de elogiar a si mesmo, algumas pessoas acham isso uma coisa ruim, né? Ou a pessoa que se engrandece. Mas porque são burros. Porque, na verdade, o ser humano tem que se engrandecer mesmo. Ele tem que se elogiar. Isso é o que trabalha a sua autoestima. Porque você nunca vai ter resultados maiores do que a sua autoimagem.
E isso não sou eu que estou falando, é comprovado cientificamente. Então, o que acontece? Se a sua autoimagem acha que você é um cara mediano e você é um cara que, sei lá, merece ganhar R$ 1.000 por mês, R$ 1.500 por mês, salário mínimo, você não vai conseguir ganhar mais que isso, independente do que você esteja fazendo. Então, no mercado, quando você tiver a possibilidade de ganhar mais que isso, você vai acabar se sabotando, porque a sua autoimagem não permite que você ganhe mais. Então, como que a gente melhora as duas questões, tanto a do medo quanto a da autoestima? Bom, a do medo, eu vou falar para vocês o que eu passo para os meus alunos. Opere com um valor que seja insignificante para o seu montante de capital. Então, por exemplo, se você tem R$ 100, você não vai fazer operação com R$ 10, porque se você errar 10 operações, você perdeu o capital. Então você vai ficar com medo mesmo de perder. Agora, se você tem R$ 100 e opera com R$ 2, pô, você tem que errar 50 operações seguidas para quebrar o capital. É uma coisa bem difícil de acontecer. Então, você vai sentir menos medo. Então, além da questão de preservação do capital, quando eu falo para vocês, né, que nós traders profissionais operamos com 1% do nosso capital. Quando eu falo isso para vocês, não é só a questão, né, do medo, mas também a questão da matemática, né? Se vocês voltar no vídeo aí, quando eu falei sobre a verdade sobre viver do mercado, vocês vão ver que quando você opera com uma porcentagem pequena do seu capital, a matemática acaba ficando ao seu favor. Se você opera com a quantidade grande de capital, em termos de porcentagem, a matemática fica contra você. Então a gente tem que usar a matemática a nosso favor. Então operar com um capital que seja saudável, né? 1%, 2%, 3% da sua carteira. Isso é para a questão do medo. A questão da autoestima, a gente tem que trabalhar através da autossugestão. E isso já foi dito até na Bíblia, né? Quando tem uma passagem lá que fala assim: e diga ao fraco, eu sou forte. Pô, se o cara é fraco e está dizendo eu sou forte, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma autossugestão. Então se você se observar, às vezes você tem autossugestões negativas. Como, por exemplo, só de ler os comentários aqui no canal, eu já vi traders aqui que falam que não consegue ter gerenciamento, que não tem gerenciamento. Pô, até hoje você não conseguiu, mas até quando você não vai conseguir continuar? Então, como que começa a mudar isso? Começa a falar para você, se autossugerir, se autossugestão. Eu sou agora um trader profissional, então de hoje em diante eu respeito o meu gerenciamento. Eu sou agora um trader consistente, então de hoje em diante eu vou operar seguindo o meu plano. Começa a praticar a autossugestão, que daqui a alguns anos você vai ver como que a sua vida vai mudar totalmente, da água para o vinho. Tá? Eu, assim, antes de eu aprender sobre neurociência e sobre autossugestão, eu já praticava de forma automática, como se fosse uma coisa que eu já nasci sabendo. Porque quando eu era competidor, na época do fisiculturismo, eu ia treinar e na hora do treino eu ficava falando para mim mesmo: eu sou campeão, eu sou campeão, eu sou campeão. Eu ficava repetindo isso para mim, sem entender nada sobre essa questão psicológica de autossugestão. E eu ficava falando isso como uma frase de motivação para eu ter força para treinar, ter empolgação para treinar e tal. Então isso era o que? Autossugestão. E o que aconteceu? Eu acabei me tornando um campeão mesmo. Então, galera, a autossugestão funciona. Você tem que ter uma boa autoestima. O trader tem que ter uma boa autoestima. Se ele não tiver autoestima, quando a carteira dele sofrer um drawdown, ou seja, uma queda, ele não vai ter autoestima, ele não vai ter esperança de que ele vai conseguir recuperar e vai acabar quebrando, perdendo tudo. Se ele não tiver autoestima, quando ele tiver uma perda, ele não vai conseguir respeitar o gerenciamento de risco dele, aceitar a perda, ele vai querer recuperar aquela perda, vai acabar perdendo mais do que deveria ou quebrando. Então tem muitos problemas na vida da maioria dos traders que está relacionado à autoestima e eles não sabem. Mas agora que você viu esse vídeo, isso clareou para você. Beleza? Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Galhardo, trader de opções binárias e de cripto. Esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho dia a dia os resultados que eu estou tendo, operacional que eu utilizo, gerenciamento de risco, ou seja, tudo que você precisa para você estar evoluindo como trader no mercado. E falo muito sobre mindset.
a mentalidade, né, de um trader consistentemente lucrativo no longo prazo, porque é isso que diferencia o pessoal que sai frustrado do mercado daqueles que continuam tendo uma vida saudável no mercado ao longo do tempo. Então, você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Clique no botão inscrever-se se você tiver interesse em ser um trader melhor a cada dia. Agora, bora dar sequência na nossa série de 60 para 6 mil. Aí, pessoal, pegamos a nossa entrada, uma entrada de compra aqui no SDZAR. Por que a gente pegou essa entrada aí, pessoal? A gente pegou uma entrada após o rompimento dessa região aqui, ó. A gente tem uma resistência aqui marcada por um comando de baixa, uma vela de força compradora aqui que fez o rompimento, uma vela que confirmou o rompimento com essa retração aqui após tocar no comando. O que a gente aguardou foi que essa vela viesse a testar aqui novamente. Dá para pegar logo na abertura, mas eu não gosto de pegar na abertura, né? Porque aqui a probabilidade maior é ela fechar verde. Então eu peguei aqui, esperei ela testar novamente a região e tá aí, uma belíssima vitória para nós, graças a Deus. Bora agora procurar uma segunda oportunidade. Pessoal, acabamos perdendo uma operação aqui, ó, de compra. Perdendo não, né? Deixando de pegar. Eu tinha ido no banheiro, acabou passando aqui, o gráfico tava parado aqui. Mas foi uma oportunidade aqui, porque, ó, aqui a gente tem o comando, aqui veio testar o comando, nasceu com o gap, então, ou seja, respeitou, né, o comando. Então aqui tinha uma operação de compra aí. Vamos ver se vai pagar. Vai pagar lindo, hein? Tava um pouco arriscado por causa da média móvel aqui que rompeu, mais ou menos, porque ele tá lateralizado, acabou de romper aqui na mesma região também e não movimentou, entendeu? Não movimentou, então dá pra pegar assim. Aí, ó, deu bom. Podia ter sido nosso 2-0 já, a natureza atrapalhou nós. Tava apertado pra ir no banheiro, tive que ir lá dar uma mijada, velho. Mas vamos ver aqui, tem abundância de oportunidades. O mercado tá bom hoje, cara. O mercado hoje tá muito bom. Tinha uma operação de compra aqui, pessoal. Só queria que ela tivesse descido primeiro aqui, ó. Vindo buscar novamente a nossa linha aqui pra gente pegar. Mesmo esquema da operação anterior, né? Rompeu aqui, respeitou, deixou pavio. Aqui era só ela ter buscado na abertura, mas ela já nasceu subindo aí. Aí pegar a mão de Soros na abertura não dá, né? Tem que ser melhor posicionado. Opa, achamos nossa operação aqui, só subir um pouquinho. Sobe ali na linha. Sobe ali na nossa linha, pai. Tinha que subir ali, galera. De novo, já nasceu descendo aí, não deu chance da gente pegar. Porque que aqui tinha uma belíssima operação, pessoal, muito boa mesmo, ó. Vela aqui de comando, vela aqui de comando. Houve o rompimento, né, com essa vela rompendo essa. Aí essa daqui testou, ó, deixou o pavio retração, média móvel cruzando para baixo. Tinha muito bom para a gente pegar a venda aqui. A gente só queria que a vela fizesse o quê? Tivesse nascido aqui e vindo buscar aqui, né? A liquidez aqui, ó. Pum! Aí a gente pegava. Nossa, ia ser lindo. Duas vitórias já que a gente deixou passar, porque não pegamos na abertura, né? Bom, vamos ver se a próxima vela vai buscar ali de novo a nossa linha ali. Se buscar, a gente vai pegar uma venda aí. Vamos ver. Estica ali, estica mais um pouquinho. Aí, boa. Pegamos, pessoal. Por que a gente pegou aí, galera? É o seguinte, o gráfico tá em tendência de baixa aqui, né? Tá numa belíssima tendência de baixa aí. Tinha aqui uma vela de comando aqui que foi respeitada anteriormente, né? Após o rompimento. Fez a confirmação aí. Retraiu, então demonstrou que tem vendedor presente aí na região. A gente espera que essa vela vai retrair aí também, né? Mas não é possível que depois de tantas vitórias que deu certo, justo na que a gente pega a mão de Soros,
o gráfico vai fazer o falso rompimento. Tem alvo para buscar mais abaixo, hein? Ai, ai. Não adianta, galera. Tem dia que não é para ser mesmo, viu, cara? Porque, pô, 2 vitórias a gente deixou passar que não pegamos na abertura e justo na que a gente pega o gráfico decide romper, cara. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Aceita que dói menos. Amanhã a gente volta e faz de novo. Mas, pô, deu uma raiva, cara, porque teve 2 operações que, mesmo operacional, deu certo e a gente não pegou aqui mesmo, né? Foi uma aqui no BTC. A favor da tendência, isso acontece, é muito forte. E aqui, justo no que a gente pega, deu ruim, cara. Pô, vontade de xingar da porra, viu? Mas tá bom, pessoal. A gente se vê no próximo episódio aí.